Olá, tudo bem? Eu sou Paulo França, Recursos Humanos, falando aqui do Café Brasil Hospedagem, do distrito de Perdizes, em São Paulo, capital. O objetivo dessa quinta aula hoje é trazer informações relevantes para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês e terem resultado. O assunto que está mais voga hoje, como vocês sabem, é o coronavírus, a saúde de todos nós, seja a saúde orgânica, pela possibilidade de sermos contaminados pelo vírus ou os que estão contaminados, e também as precauções que nós temos que tomar para evitar isso, e a nossa saúde mental também. Essa é uma das dimensões, uma das partes do que eu vou falar hoje. Vamos ver uns números aqui que vocês vêm acompanhando. No Brasil, já são até atualizado até ontem, né? Já são mais de quase em torno de 600 mil, 15 mil casos e mais de 34 mil óbitos, né? No mundo, mais de 6 milhões e 700 mil casos e mais de 364 mil óbitos, quase 395 mil óbitos. E aí eu não estou colocando o número de 6 de junho, que vocês viram que está tendo um atraso na divulgação, deveria ser divulgado até as 18 horas, e não vem ocorrendo isso pelo Ministério da Saúde. Outras informações que eu poderia destacar também aqui, a Organização Mundial da Saúde recomendou para quem tem que sair de casa, para que usasse a máscara, que use a máscara com três tecidos, né? A União Europeia vai aos poucos levantando as restrições dos países, né, em relação aos que se fecharam, tiveram isolamento. E hoje eu vi um dado assim curioso na comparação da Dinamarca com a Suécia. Enquanto a Dinamarca teve 40 casos por 100 milhões de habitantes, por 100 mil habitantes, né, 40 por 100 mil habitantes, que fez um isolamento mais restrito. A Suécia teve 100 casos por 100 mil habitantes, que não teve um isolamento social. Então dá para ver que realmente o isolamento social, para quem fez na Europa, trouxe resultados, né? O outro assunto relacionado à saúde é esse, na verdade, continua crescendo a curva do coronavírus, da Covid-19. Aqui no São Paulo capital chegou num platô, chegou no nível parece que máximo, mas dizem que vai ter ainda, pelos dados oficiais, mais 50 mil a 130 mil casos esse mês de junho, né? Esses são os fatos relevantes em relação a isso. Na política, hoje eu participei, ouvi um debate que foi coordenado pelo Fernando Guimarães, do grupo Direitos Já, com opiniões sobre a situação atual, faladas, expostas, né, comentadas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo ex-presidente do Supremo Nelson Jobim, o atual governador do Maranhão Flávio Dino, o atual governador do Ceará Camilo Santana e o presidente da Câmara Rodrigo Maia. E aí eles colocaram a opinião deles em relação à necessidade de assistência social e também apoio às pessoas menos favorecidas. Foi discutida a questão da renda mínima, que há necessidade de ter, mas tem que buscar qual vai ser o funding, os recursos disponíveis para isso, do orçamento. Uns defendem que simplesmente o Banco Central deveria comprar títulos de tesouro e permitir que haja essa renda mínima, ampliando o auxílio emergencial por mais 3 meses e não só com o valor de R$ 300, mas com no mínimo R$ 600. Então, são essas questões que diversos economistas estão se manifestando lá em relação ao Rodrigo Maia, o Congresso Nacional, e que devem percorrer as notícias essa semana. E é isso que deve ocorrer, né? Continua a indefinição se amanhã vai ter a manifestação lá na Avenida Paulista e em outras cidades do Brasil, dos grupos pró-democracia, dos grupos que são a favor do presidente atual, e os dois lados oficialmente, tanto do grupo do presidente atual como os grupos de oposição políticas, falaram que não recomendam diante da possibilidade de aglomeração, aumento da contaminação, né, que vai demorar mais ainda para uma retomada econômica do Brasil, que já se apresenta nos Estados Unidos com criação de 2,5 milhões de empregos na semana passada, e a Europa também já reabrindo o turismo, né?
Então aí cabe o Brasil observar outras economias, como a saúde está sendo gerida, administrada em outros países e tentar implantar aqui no Brasil, que não vem ocorrendo desde o início da pandemia pelo governo federal e os governos estaduais, os que são aliados ao atual presidente, fizeram mais ou menos, já continuam fazendo uma reabertura gradual, inclusive os que não são aliados também começam a reabrir a economia, como aqui em São Paulo, por exemplo, que os shoppings, os escritórios já reabriram, o shopping não, concessionários de automóveis e também escritórios começaram a reabrir, né? Os shoppings só estão operando as farmácias e os supermercados, né? Então vamos ver qual que vai ser a decisão na segunda-feira, naquela entrevista coletiva que ocorre do Palácio dos Bandeirantes, qual vai ser a posição do governo estadual e também do governo municipal, né? Há a possibilidade a origem lá do coronavírus estar mutando e ter um outro movimento, uma outra onda, um novo fluxo de um novo coronavírus vindo lá do gigante asiático, e um gigante asiático que procura o poderio militar, econômico no mundo inteiro, é um risco para todos nós, e cabe os governantes mais fortes, como Estados Unidos e outros países mais fortes da União Europeia, do G7, né, e também da OMC, a Organização Mundial do Comércio, que possam se unir para tentar conter o avanço brutal que está ocorrendo na China em relação a todo o mundo. Em relação ao nosso agronegócio, nós temos que buscar outros países além da China para exportar, e não adianta pensar só no mercado chinês, que se favoreceu muito a China com venda de todos os suprimentos médicos para diversos países, respiradores, máscaras, EPIs, pela queda do valor das commodities, minério de ferro, soja, entre outros, né? Então a China continua favorecendo-se em suprimentos médicos e também comprando matérias-primas com preços bem mais reduzidos, e também entrando em projetos que têm alto risco ambiental, inclusive aqui no Brasil, um lá em norte de Minas que envolve minério de ferro, que pode gerar uma tragédia 7 vezes maior que Mariana e Brumadinho juntos, que foram as últimas tragédias em 2018 e 2019, respectivamente, que vocês acompanharam, que geraram várias vítimas, né? E pode ocorrer nesse projeto, que pode vir a entrar em operação lá para 2024, 2025, agora foi um pouco atrasado pelo coronavírus, né? Pode gerar mais de 850 milhões de toneladas de dejetos de resíduo de lixo, né? Que podem gerar novos rompimentos de barragem. Então, inclusive eles pensando em colocar toda uma tecnologia 5G que é também de um fabricante chinês. Então tudo isso, nada dos projetos da China acabam levando em consideração a indústria aqui do Brasil e os interesses nacionais. Acabam a nível mundial, eles só estão concentrados nos interesses lá deles, e isso foi já vários vídeos que estão no YouTube mostrando invasão na África de portos, né, aeroportos, compra, e depois que são exauridos todos os retornos econômicos, recursos naturais, simplesmente os chineses saem do investimento e deixam uma situação lamentável a nível ambiental, desemprego, né, e é isso que ocorre a nível mundial. Então é esses pontos que eu queria tratar com vocês. Vamos ver o que a gente pode pensar em soluções para a retomada do nível de emprego, socorro para as micro, pequenas e médias empresas, essa onda de solidariedade se vai continuar das grandes empresas para quem precisa, e soluções para a economia do Brasil e do mundo para sair dessa profunda recessão prevista de 3% mundialmente, e aqui no Brasil em torno de 8 a 9% de queda do PIB, e que os 3 trilhões e 600 bilhões que é o orçamento do Brasil para esse ano da União, que sejam bem aplicados e fiscalizados por nós, aonde esses recursos são aplicados. Então esse que é um resumo breve do que está acontecendo. Eu desejo que você tenha um bom final de sábado. Quem vier assistir esse vídeo depois também tenha uma ótima semana. Se você gostou, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse. Quem ainda não se inscreveu no canal aqui, é o canal Paulo França Recursos Humanos, e eu falo do Café Brasil Hospedagem, em Perdizes, São Paulo, qual hospeda nesse momento profissionais de saúde, policiais, tem uma estrutura
de 4 quartos, uma suíte para abrigar até 10 a 11 pessoas. Tem uma estrutura de alimentos, bebidas, um guarda-bens com 50 metros quadrados, um empório. Voltaremos com a feira dos vinhos, queijos e chocolates após o término da quarentena, que já ocorreram 3 no ano passado. E é essa a estrutura que foi montada aqui para atender você e para você vir conhecer aqui. Foram atendidas no ano passado, e eu fiz o atendimento a mais de 300 pessoas, né, internamente e externamente. Vieram pessoas do Brasil, de diversos estados, do exterior. Há parceria aqui com os sites Airbnb e Booking, que vocês podem ver as fotos, fazer consultas, reservas, né? Ou diretamente por telefone daqui, 11 de São Paulo, prefixo, né, 36729614, ou celular WhatsApp, também 11 para o DDD, 973138007. Então é isso, tenha um bom final de sábado, mantenha-se calmo, sereno, né, o calma, serena, né, mantenham-se calmos, serenos, e tenham um ótimo domingo e uma excelente semana. Até logo, obrigado.